Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJI Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana. No aspecto geopolítico, depois do bombardeio dos Estados Unidos a 3 plantas de enriquecimento de urânio do Irã, nós tivemos o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e também o Irã. Isso naturalmente trouxe alívio para os mercados, sobretudo para a cotação do barril de petróleo, que basicamente retornou para níveis semelhantes aos verificados antes da escalada do conflito. No campo dos indicadores econômicos, destaque para a revisão do PIB dos Estados Unidos referente ao primeiro trimestre, que passou de menos 0,3% para menos 0,5%. Lembrando que essa é a taxa anualizada com ajuste sazonal em relação ao quarto trimestre de 2024. Isso aconteceu em boa medida por conta de um crescimento menor do consumo das famílias. E falando especificamente a respeito desse tema, nós tivemos a divulgação do PCI referente a maio de 2025, que é justamente um termômetro das despesas das famílias americanas. E esse levantamento mostrou que em relação a abril nós tivemos tanto uma queda da renda disponível quanto também efetivamente das próprias despesas, dos próprios dispêndios, ou seja, frustrando as expectativas de mercado. Além disso, com relação ao índice de preços dos gastos dos consumidores, que inclusive é a medida preferida de inflação por parte do Federal Reserve, no tocante especificamente à parte do núcleo, que é obtido através da exclusão de itens voláteis como alimentos e energia, nós tivemos uma surpresa negativa, ou seja, os dados vieram acima das expectativas. Ou seja, nós temos aí possivelmente, pessoal, algumas evidências a mais de que o protecionismo agora de fato, ainda que de maneira defasada, está impactando de uma maneira um pouco mais evidente, de uma maneira um pouco mais expressiva, as variáveis econômicas que são relevantes para a política monetária dos Estados Unidos. E nós tivemos também algumas manifestações de membros do FONC, do órgão responsável pela condução da política monetária, e que vieram com um tom mais dovo, um tom mais suave, tanto da Michelle Bowman como também do Christopher Waller, que manifestaram preocupação a respeito da atividade econômica, sobretudo a respeito do mercado de trabalho, e disseram que poderiam apoiar um corte de juros já nesse próximo encontro a ser realizado no mês de julho, se os dados de inflação corroborarem, ou seja, se as leituras vierem benignas a respeito do índice de preços. Aqui no Brasil, pessoal, nós tivemos também alguns indicadores econômicos sendo divulgados. A prévia da inflação oficial, o IPCA 15, que subiu 0,26% e que ficou abaixo das expectativas, daí em torno de 0,30% a 0,31%. E isso já vem dentro de uma toada, dentro de uma sequência de leituras benignas que começou lá com a prévia de maio, depois passou para a inflação cheia do período e agora de novo a prévia de junho surpreendeu positivamente. E não só o índice cheio, nós tivemos também os recortes qualitativos, ou seja, aqueles que são mais aderentes aos ciclos de alta e de baixa da produção e do emprego, que também vieram abaixo das expectativas. Isso não significa que a situação seja confortável, permanece bastante desafiadora, basta nós analisarmos as métricas do acumulado dos últimos 12 meses, por exemplo, que seguem extrapolando em muitos casos a meta, o limite superior da meta de inflação. Então, nós temos ainda um grande desafio pela frente, mas essas últimas leituras são benignas, isso também é inegável. E parte dessa pressão sobre a inflação deriva de um aquecimento do mercado de trabalho que segue sendo corroborado aí pela PNAD relativa ao mês de maio, que mostrou uma taxa de desemprego de 6,2% nesse trimestre móvel até maio, a menor taxa de desemprego de toda a série histórica para esse período, e um crescimento da massa de salários acima da inflação de 5,8%, que é um ritmo ainda muito forte, embora venha desacelerando ao longo desses últimos meses, mas é uma intensidade ainda muito expressiva e que acaba corroborando aí com pressões de demanda em função desse crescimento bastante significativo dos rendimentos. E para finalizar, pessoal, aqui no Brasil nós tivemos
a derrubada da medida provisória que modificou as regras relativas ao IOF por parte do Congresso. Então o governo está analisando agora basicamente três alternativas: ou aumentar os contingenciamentos de despesa, ou recorrer a receitas atípicas, como por exemplo da extração de petróleo, ou mesmo judicializar o caso, que foi justamente o que acabou acontecendo com essa medida que foi solicitada por parte do PSOL junto ao STF. Então é uma questão que ainda vai reverberar bastante ao longo das próximas semanas. Vamos aguardar aí as próximas cenas dessa novela. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.